Olá, pessoal do IBGE que está se preparando para esse concurso aí, né, de recenseador e de agente. Lei 8.112/90, o Estatuto do Funcionário Público Civil da União Federal, né? Na nossa primeira aula falamos do artigo 116, 117, 118, 119, 120. Agora, das responsabilidades do artigo 121 em diante. Volto a falar com vocês daqui a pouquinho. Olho na tela. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Ele é responsável civilmente, ou seja, ele pode ter que indenizar alguém. Penal, ele pode ser condenado, né, por peculato, que é roubo, ou por qualquer outro crime previsto no Código Penal. E administrativamente, previsto no Estatuto principalmente, se ele agir de maneira irregular e receber as punições, né? Seja suspensão, seja advertência, suspensão e demissão. Quais são as três punições possíveis para o funcionário público federal para esse concurso do IBGE? Quais são? Primeira, advertência. Não é pito oral não, é por escrito. Segundo, suspensão, com consequente, às vezes, corte de salário, geralmente 50% se ele continuar trabalhando. E demissão. O federal, em geral, tem demissão a bem de serviço público, tem cassação de aposentadoria e disponibilidade, mas não é o caso desse concurso aqui, tá? É apenas advertência, suspensão e demissão. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, ou seja, se ele omitir alguma coisa, por exemplo, ele se omitiu e houve um prejuízo para alguém. Ou comissivo, ele cometeu em prejuízo de alguém. Doloso ou culposo? Doloso é com intenção, culposo é sem a intenção realmente de fazer, mas no fim aconteceu. Eu no IBGE, sei lá, estou lá dirigindo um carro. Eu, por um erro meu, imperícia minha, eu me choco contra um outro carro, eu vou cometer no mínimo uma infração. Pode até ser de trânsito também, mas uma infração e eu vou ter que, às vezes, responder por isso. É o IBGE que vai ter que pagar o prejuízo para a pessoa, mas o IBGE pode entrar com uma ação regressiva contra o funcionário e administrativamente ter que pagar os prejuízos. O que é erário? É para mim? Erário? Ela está perguntando o que é erário, né? Prejuízo ao erário. O erário são os cofres públicos, tá? Então, eu respondo civil por um ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo. Então, isso pode cair, tá? A responsabilidade civil, ele pode perguntar assim para vocês, ó. Responsabilidade civil se dá apenas de atos comissivos, tá errado. Apenas de atos dolosos, com intenção, tá errado. Apenas de atos comissivos, está errado, certo? É omissivo, comissivo, doloso e culposo. E que resulte em prejuízo ao erário, aos cofres públicos, ao bolso do governo ou a terceiros. Se não houver prejuízo para ninguém, financeiro nem nada, não tem que se falar em responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil é pagar pelos danos que terceiros sofram. É isso. Esses danos, pessoal, sejam de danos morais, danos à imagem, danos patrimoniais também. Parágrafo 1º do artigo 122. A indenização de prejuízo dolosamente, ou seja, com intenção de cometer aquele ato, causado ao erário, aos cofres públicos, somente será liquidada na forma prevista do artigo 46, não é previsto no artigo 46, não precisa nem dar bola, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º.
Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Aquele exemplo do carro, estou dirigindo o carro lá para o IBGE, uma colisão e eu tive culpa, né, dolo, o que for, causou prejuízo a uma terceira pessoa. É o governo, o IBGE, que vai pagar essa pessoa, é ela que vai ser processada na justiça, por exemplo, se for o caso. Em perdendo, regressivamente, o Estado vem contra mim para receber de mim, tá? Entendido? Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Reparação de danos, pessoal, aqui, cuidado, tá? Vamos imaginar que eu, lá no meu serviço público, eu me aposse de bens, dinheiro, seja lá o que for, roubo, o que for, no exercício do cargo. Muito dinheiro ou pouco, eu não sei. Aí eu morro. Os meus herdeiros ficaram com aquele dinheiro, então eles vão responder para devolver o dinheiro até o valor transferido a eles no limite do valor desviado, roubado, enfim, tá certo? Não é que eles vão ser condenados para prisão em meu lugar, isso nunca acontece. É a responsabilidade civil, ou seja, a responsabilidade de indenizar vai cair aos meus sucessores, meus herdeiros, se eles receberem dinheiro dessa irregularidade minha, desse ato que eu cometi. Tá claro isso? 123. A responsabilidade penal, né, prevista lá, né, no Código Penal, abrange os crimes e contravenções. Contravenção é um crime de menor potencial ofensivo, tem uma pena de detenção de no máximo 2 anos. Já crimes tem mais do que 2 anos. E contravenção imputados ao servidor nessa qualidade. Então, quais são as responsabilidades? A responsabilidade civil, administrativa e a penal, né? No âmbito do que a lei estabelece que sejam crimes ou contravenções. Jogo do bicho é uma contravenção, por exemplo. Essas maquininhas de jogos eletrônicos, se elas não forem viciadas para prejudicar a pessoa, também é uma contravenção. Caso contrário, é um crime mais grave. 124. A responsabilidade civil administrativa, ela resulta de ato omissivo ou comissivo, ou seja, eu me omiti, e aí aquilo aconteceu, ou eu cometi o ato, praticado no desempenho do cargo ou função. Pessoal, é no desempenho do cargo ou função. E também, muitas vezes, se eu estiver dirigindo um carro, no trajeto de casa para o trabalho, enquanto, enfim. Se eu roubar alguém, eu vou responder por furto e não por peculato. Não está no exercício do cargo fazendo isso. 125. As sanções civis, ou seja, as penalidades civis, penais e administrativas, poderão cumular-se, sendo independentes de si. Eu posso ser condenado a ter que pagar, a ressarcir os danos de alguém, posso ser condenado pelo crime em si e administrativamente, de repente, perder meu cargo, até meu emprego, se for o caso, ou ser suspenso, ou ser advertido, né? As 3 punições possíveis. 126. A responsabilidade administrativa do servidor, aí é como funcionário, né? Será afastada no caso de absolvição criminal. Digamos assim, foi instaurado lá um procedimento, né, para apurar se houve uma conduta administrativa irregular por minha parte como funcionário. Então vai apurar isso, tá certo? Muito bem. Ao mesmo tempo, sobre aquele mesmo ato tem um processo judicial contra mim, criminal, por exemplo. O normal seria suspender esse processo administrativo até esperar o resultado do criminal. Por quê? Se eu for condenado no processo administrativo e depois absolvido no processo criminal, e não é absolvido em qualquer situação, não. É absolvido porque eu sou inocente, não porque já não dá mais para me punir, por falta de provas, não, tem que ser por inocência mesmo. Se isso acontecer, reverte a punição administrativa. Digamos que eu fui demitido do meu cargo e eu judicialmente consigo reverter isso,
eu vou voltar ao cargo e receber os meses que eu deixei de receber, todas as vantagens e tudo mais. Isso volta para mim. 126A. Nenhum servidor poderá ser responsabilidade civil, penal ou administrativamente por dar ciência a uma autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta, uma outra autoridade competente para apuração de informação concernente, ou seja, que diz respeito à prática de crimes ou improbidade de que ele, funcionário, tem conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Quer dizer o seguinte, sabe aquele dever de representar quanto à ilegalidade, quanto à ordem, né, ilegal? O funcionário não vai ser punido por essa razão, a não ser que ele esteja deliberadamente mentindo só para causar esse tumulto todo, tá? Porque noticiar também um crime que não aconteceu, que sabe que não aconteceu, ou indicar alguém como autor que sabe que não foi ele pode sofrer as consequências, inclusive penais, civis, ser processado por aquela autoridade e até penal, né? Por fazer uma comunicação falsa de crime, se for um crime. 127. São penalidades disciplinares. Já falei para vocês, advertência, suspensão e demissão. Normalmente, se você foi advertido e depois ganha uma outra advertência, isso automaticamente se transforma numa suspensão, tá? Artigo 132. A demissão é aplicada em qual caso? 1. Crime contra a administração pública. Isso é previsto lá no Código Penal. Crimes contra a administração pública. Abandono de cargo, abandonei o cargo, não é que eu pedi demissão, abandonei, larguei lá. Inassiduidade habitual. Inassiduidade é faltar ao serviço, tá? Inassiduidade habitual, pela lei, inassiduidade habitual para funcionário público federal é faltar mais do que 30 dias, 15 dias, né? 30 dias ininterruptos ou 45 dias alternados. Se eu faltar isso, vai dar como abandono de cargo. Inassiduidade, não, né? Inassiduidade é faltar além do que pode faltar sem comunicar e sem justificar. Faltou sem justificar ou justificativa não é aceita, é inassiduidade. Habitual é que ocorra com habitualidade, né? E abandono de cargo é isso, 30 dias ininterruptos, ou se faltar 45 dias. Trabalho 5 dias, falta 2. Trabalho mais 3 dias, falta, e dá 45, isso também dá abandono de cargo. Improbidade administrativa. Ser probo é ser honesto, improbidade é ser desonesto. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Olha, muito difícil hoje, né? Lá no passado, incontinência pública, imagina que alguém fosse trabalhar vestido de mulher, um homem foi trabalhar vestido de mulher. Isso seria uma incontinência pública, uma conduta escandalosa. Hoje não, hoje tem um direito da liberdade de expressão, mas também da opção sexual. Conduta escandalosa, vamos atribuir aqui uma conduta escandalosa a expor a repartição pública a escândalos, né? Mas é difícil de comprovar isso, enfim, de condenar por isso. 6º, insubordinação grave em serviço. Insubordinação grave. Ele é um insubordinado. O que é insubordinado? Não atende às ordens superiores. Ponto. 7. Ofensa física. Briga, né? Bateu em alguém, causou lesão em alguém, leve ou não? Em serviço, a servidor ou a particular, tanto faz, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Estou lá numa repartição, ou estou lá no trabalho de recenseador, eu, homem, e uma colega, mulher. Vem um sujeito lá para cima de mim, ou para cima dela, eu vou defendê-la ou defender a mim, comprovou-se a legítima defesa. Legítima defesa, ela é proporcional à violência, tá? O cara veio me xingando e deu um tiro na cabeça dele. Não, não é proporcional. Um dos critérios para se avaliar a conduta é a proporcionalidade. Vem bater com pau, eu posso me defender com pau, né?
9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Revelei um segredo que era atinente ao meu cargo e não poderia ser revelado. 10. Lesão aos cofres públicos. Dei um prejuízo para os cofres públicos. Não que eu tenha roubado e ficado com o dinheiro, tá? Deu prejuízo. E dilapidação do patrimônio nacional. Ou seja, dei fim ao patrimônio. Acabei com ele. Dilapidar é deteriorar, acabar com ele, destruir. Corrupção, claro. Corrupção, né, passiva nesse caso. Ou até ativa. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Eu posso ser... Gente, tudo que a gente está vendo aqui é demissão, tá? Então é para você saber se é ser funcionário público. Crime contra a administração pública 1. Abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade, é desonesto administrativamente falando, incontinência pública, conduta escandalosa, isso é mais difícil. Insubordinação grave, ofensa física, briga, né? Revelação de segredo, né? É um espião. Lesão aos cofres públicos, acabar com o patrimônio, começou a dar paulada no carro lá, sei lá. Corrupção, acumulação ilegal de cargos, por empregos e funções, perde aquela função, tá? É demitido. E transgressão do 9 ao 16 do artigo 117. Do 9, é por isso que pede o artigo 117, do 9 ao 16, tá? O artigo 9 diz, valer-se do cargo para lograr, o 9 do 117 eu estou lendo, tá? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outro em detrimento da dignidade da função pública, participar de gerência ou sociedade naqueles casos em que eu não posso, atuar como procurador intermediário, também vou ser demitido, receber propina, comissão, presente, vantagem devida, demissão, aceitar cargo comissionado, emprego ou pensão de estado estrangeiro, né? Demissão, praticar usura, emprestar dinheiro a juros, né? Proceder de forma desidiosa, um preguiçoso, o cara não trabalha, é o funcionário público do passado que falavam, né? Utilizar de pessoal, material da repartição no serviço público, da demissão, dar o meu serviço ou o serviço do meu subordinado a outro fazer e exercer qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo, isso dá demissão. Por quê? Significa que a pessoa não honra o cargo público, tá certo? Onde que eu estou mesmo? 136. Artigo 136. Artigo 136. Tá longe o negócio, hein? 136. A demissão ou destituição de cargo em comissão, no caso do inciso 4, 8, 10 e 11 do artigo 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. O que é indisponibilidade dos bens? Um juiz, né, ou autoridade vai decretar os bens como indisponíveis. Eu não posso, por exemplo, todos os meus bens estão indisponíveis. Não posso vender meu carro, não posso vender minha casa, eu não posso dispor deles, vendê-los. Não posso transferir para outras pessoas, passar para o nome de outras pessoas, tá? E por que é feita a indisponibilidade do bem? Para garantir que esses bens possam cobrir o prejuízo que eu causei aos cofres públicos, ao erário, ao cofre público. Vai bem aí, Bruna? Artigo 137. A demissão ou destituição do cargo em comissão por infringência do artigo 117, do 9 do 21, incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Então, ó, artigo 117, 9 e 21. Vamos lá, artigo 117, do 9 ao 21. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública. Tirar proveito por causa do cargo que eu exerço. Não é isso? O que mais? Eu falei 21? 11, né? É 11, né? É 11? X1? Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, é isso? Então, nesses dois casos, incompatibilizou, ou seja, eu não posso prestar concurso público federal nos próximos 5 anos. Uma bela de uma punição, né, pessoal? Vamos lá. Artigo... Parágrafo
Parágrafo único do 137. Obrigado. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do 132, 1, 4, 8, 10 e 11. Então, o artigo 132 do 1, 4, 8, 10 e 11, vamos lá, 132, vou pegar 132, vamos lá, 1, grifem aí, crime contra a administração pública. 4, improbidade administrativa. 8, ofensa física. E 11, corrupção. Eu nunca mais posso ser funcionário público federal. Certo? Anota aí. 1, 4, 8 e 11. Nunca mais posso prestar concurso federal. Pouca coisa não, hein? 1, 4, 8. Ah, esqueci o 10 também, viu, pessoal, do 132. O 10 é lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. O 10 também, tá? Interessante, hein? Interessante. Continuando aí. 138. Configura abandono do cargo, ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias. Já falei isso para vocês, né? Consecutivos. E inassiduidade habitual é falta injustificada. Eu falei 45 dias porque estava me baseando no Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, é 45 dias. No da União é 60 dias. No período de 12 meses, de um ano, se eu faltar 60 dias sem justificar, claro, se eu apresentar atestado médico, aí é outra história, doença é outra história. Se eu faltar por 60 dias, 59 não, mas 60 vai dar inassiduidade habitual e eu vou ser demitido. É claro que se eu faltar 60 dias, vai descontar os 60 dias. Se eu faltar 59, vão descontar os 59 dias. Mas se eu faltar por 60, já vou ser demitido por inassiduidade habitual. Pronto, aqui ficou bem explicado o que é inassiduidade, né? Abandono do cargo, 30 dias não apareço no serviço. Inassiduidade, 60 dias no período de 12 meses. Tá bem claro isso? Entendeu? O que é a palavra assiduidade? Inassiduidade assiduidade é ir ao serviço. Inassiduidade é faltar ao serviço. Então, entende-se por falta ao serviço habitual quando ele, por 60 dias durante 12 meses, faltou sem justificar. Olha, gente, há muitos concursos costumam dar situações problema. João é funcionário público e faltou durante 55 dias sem dar qualquer justificativa de suas faltas. Mas logo a seguir, um mês depois, teve 5 dias por conta de uma doença que ele teve que faltar e foi descontado esse valor dele. Mas ele justificou com um atestado médico. Ele pode ser demitido por inassiduidade? Não. João faltou 30 dias ininterruptos, sem justificar. Ele pode ser punido, pode acontecer um monte de coisas, mas não demissão. Ok? 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário que se refere ao artigo 133. Pessoal, quando um processo ele é judicial ou administrativo, nós temos o procedimento ordinário e o sumário. O sumário ele é mais rápido, porque ele tem menos recursos, menos etapas. Então, o procedimento sumário ele tem um prazo mais curto de conclusão. Sumário mais curto de conclusão? Um tempo mais curto para... De novo aí, o 140 diz assim: na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário, observando especialmente que, 1. A indicação da materialidade dar-se-á. Como é que diz sobre a materialidade do crime, da falta? Na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do pedido de ausência. A materialidade é aquela prova concreta de que a coisa aconteceu. Inassiduidade
ou melhor dizendo, abandono de cargo não é 30 dias sem comparecer lá no trabalho, então vai ter que indicar precisamente desde que dia que ele faltou e nunca mais apareceu. E esse período tem que ser superior a 30 dias. É mais do que 30 dias. Se for 30 até, não dá demissão por abandono de cargo, tá certo? Eu tinha dado o exemplo de 29 dias atrás, até 30 não dá. B. No caso de inassiduidade, aqueles 60 dias sem justificar, interpoladamente, eu posso faltar, pessoal, 5 dias em janeiro, 5 em fevereiro, 5 em março, 5 em abril, mas no total vai dar 60 dias. No caso de inassiduidade habitual, a materialidade se dá pela indicação dos dias de falta ao serviço, sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias. Então, olha, tá aí duas perguntas, ou uma pergunta bem interessante. No caso de abandono de cargo, não é 30 igual a 30 dias ou mais, é só falta superior a 30 dias. No caso da inassiduidade, é por falta em 60 dias iguais ou mais que 60 dias, tá certo? Também, período de 12 meses. Bom, esse é um. A materialidade vai se dar pela indicação precisa das faltas, tá certo? E que justifiquem esses dois casos expostos. 2. Após a apresentação da defesa, né, de quem está sendo acusado, a comissão elaborará um relatório conclusivo, chegando a uma conclusão, quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos e vai fazer um resumo de quais são as folhas. Autos é o processo, viu, pessoal? Os autos são as folhas, são os processos. É o processo em si. Resumirá as peças principais dos autos, ou seja, folha tal, tal, tal e tal, as principais. Indicará o respectivo dispositivo legal, ele vai falar assim, eu indico ele a receber a pena de tal, 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 conforme disposto no artigo tal, da lei tal, inciso tal, a linha tal, por exemplo. Opinará ainda, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao servidor ao superior, ao serviço ao superior, a 30 dias remeterá ao processo à autoridade instauradora do julgamento. Então, sobre a intencionalidade da ausência do servidor superior a 30 dias e remeterá. A autoridade tem que opinar se ele teve a intenção de faltar ao serviço ou se foi, por exemplo, um mal-entendido qualquer, sei lá. Às vezes ele não tem justificativa que justifique para abonar as faltas dele. Mas às vezes há uma justificativa outra, que não seja acatada do ponto de vista para não descontar o tempo dele e nem descontar o salário. Mas pode evitar às vezes, né? Às vezes não houve intenção. E a autoridade que vai punir, no fim das contas, vai analisar. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Pessoal, aqui está dizendo quem é que aplica essas penalidades de demissão, suspensão ou advertência. Bom, presidente da República, presidente das casas dos poderes legislativos, ou seja, presidente do Senado e da Câmara dos Deputados e dos tribunais federais, e pelo Procurador-Geral da República, aos seus funcionários, quando se tratar de demissão, essa parte de cassação, indisponibilidade, blá, 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 isso não tem importância, porque não cai no concurso de vocês. Então, no caso de demissão. Então, quem vai demitir vai ser, por exemplo, autarquia e IBGE, tem um diretor-presidente, é ele que vai te demitir. Ok? Vai publicar no Diário Oficial, inclusive. 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, na suspensão por 30 dias. Quem vai dar a suspensão por 30 dias é a autoridade hierarquicamente inferior ao presidente da República, enfim, digamos que um funcionário da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo faltou. Se ele for demitido, é o governador que vai demiti-lo. Agora, se ele for suspenso,
é o secretário de saúde que vai suspendê-lo e não o governador. 3. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma do respectivo regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou suspensão de até 30 dias. Então, chefe de repartição é inferior ainda ao secretário, por exemplo, né, da cultura, ao secretário da saúde. 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Então, o cargo comissionado é um cargo de confiança. Se o prefeito colocou aquela pessoa e ele cometeu um delito qualquer, é ele, prefeito, que tem que assinar aí a demissão do sujeito. 142, o último. Para finalizar, a Lei 8.112 desse concurso do IBGE. Vai dar aí 35, um total aí de 85 minutos de aula. A ação disciplinar prescreverá. Pessoal, o que é prescrição? É quando eu não posso punir mais o funcionário. Por quê? Prescreveu. A lei estabelece um prazo para que eu seja condenado, senão ou para que eu seja processado, pelo menos, senão prescreve. Em 5 anos, conta a infração punível com demissão. Digamos que 5 anos e 1 dia descobriram que eu cometi um ato lá que daria demissão. Não posso ser demitido mais. Simples assim. Prescreveu o crime. 2 anos contra a suspensão. Cometi um delito qualquer lá, daria uma suspensão. Mas já faz 2 anos e não fui punido. Também prescreve. 180 dias contra a advertência. A pena era punível com advertência. Em 180 dias prescreve. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Não é do momento em que o fato ocorreu, mas enquanto a autoridade tomou conhecimento de que ele ocorreu, tá? Toma cuidado com isso. Isso também pode cair, hein? Quanto à ação disciplinar, poderá cair assim, quanto à prescrição da ação disciplinar, o prazo para prescrição corre da data do fato, não da data em que a autoridade tomar conhecimento do fato. Segundo, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Então, é assim, digamos que tem o crime aqui de agressão física a uma pessoa, e tem, né? A agressão leve ou grave. E isso é um crime previsto no Código Penal. Lá no Código Penal tem uma prescrição para esse crime também. Se o funcionário público cometer isso, no processo administrativo, a prescrição vai acompanhar a prescrição que a lei determina e não que o estatuto determina. Entendido? Terceiro, abertura de sindicância. Sindicância, pessoal, e processo disciplinar, que é processo PAD. Então, é sindicância ou PAD. A sindicância é uma coisa. PAD, processo administrativo disciplinar, ou PA, é outra coisa. A abertura de sindicância ela vai servir para apurar ali se há algum indício de que possa ter havido um crime, ou melhor dizendo, uma infração administrativa punível, em geral, como advertência e suspensão. Agora, se talvez, né, o delito cometido possa prever a demissão, aí o que se instaura é o PAD, o processo administrativo disciplinar. E quando eles tem autoridade que instaura e através de uma portaria, ele dá início ao processo administrativo. Então, a portaria número tal, de 2021, ok? Para apuração de infração disciplinar de fulano de tal, matrícula tal, no exercício da função, blá, 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 blá. Enfim, tudo isso vai ser a portaria que vai dar abertura. Quando a portaria sindicância, né, a portaria da sindicância ou da PA, ela interrompe a prescrição. Tá certo? Vai interromper. Então, se eu cometi o delito, por exemplo, antes dessa portaria, e já se passaram 5 anos, ou 2 anos, ou 180 dias em cada caso, como a gente viu aqui, aí vai prescrever. Porque se abrir a portaria, ela vai interromper
essa prescrição. E ela vai até a decisão final proferida por autoridade competente. Aí depois que ele proferiu a decisão, começa a correr a prescrição de novo. Quarto, interrompido o curso da prescrição, né? Interrompeu porque houve a portaria que estipulou aí, né? Que determinou a abertura da sindicância ou APA, o prazo começa a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Então, no momento em que houver a decisão for dada, cessa a interrupção. Foi rápido, viu, pessoal? Eu sei, cansativo, eu sei que vocês estão estudando várias coisas. Leiam, releiam, recorram aqui à minha aula se for necessário entender algumas partes. Eu pulei algumas partes, explicações mais complexas, detalhes, porque, na minha opinião, vale a pena você entender, evidentemente, mas você vai ter que guardar muita coisa que está escrito, mesmo que você não entenda tudo, né? Isso vai te ajudar bastante, independente de você não entender tudo. Mas espero que a aula aqui tenha auxiliado vocês, colocando-me à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Abraço para vocês, bons estudos, boa sorte no concurso, que deve ser interrompido aí. Como é que se fala mesmo? Não é interrompido, hein? Adiado, por conta da pandemia de Covid-19. Melhor, mais tempo aí para vocês estudarem. E se cancelar o concurso, você tem direito a pedir indenização do valor que você pagou, certinho? Mas aproveita o estudo aí também para prestar outros concursos que virão aí, né? Aproveito aqui, preparem-se para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, aí, é um concurso muito interessante, hein? Remuneração excelente. Abraço para vocês, até lá.